Olá, vamos falar hoje sobre os benefícios do guaraná. O guaraná faz bem. Descubra se vale a pena consumir guaraná em seu dia. E os seus 5 benefícios do guaraná em pó para a saúde. E os seus efeitos colaterais do consumo excessivo. O guaraná, nome científico, Paullinia cupana, comumente chamado guaranazeiro e uaraná, é um cipó originário da Amazônia. É encontrado no Brasil, Peru, Colômbia e Venezuela, sendo cultivado principalmente no município de Maués, estado do Amazonas, e na Bahia. Pertence à família Sapindaceae. Olá, amigo e amiga, queremos ter o máximo de informação possível para ajudar as pessoas que têm problemas de saúde ou outros motivos na sua vida emocional e a ter uma boa saúde, e onde começa a mudança na nossa alimentação saudável, que muitos desconhecem seus benefícios. Muito obrigado e ajude esse conhecimento chegar a essas pessoas. Saudações e seja bem-vindo ao canal Natureza da Amazônia. Peço se inscreva e ative o sininho, deixa seu like para fortalecer o canal e compartilhar com os seus amigos e familiares para eles poderem conhecer a nossa história de conhecimento, e vamos por vídeo. Etimologia. O nome Paullinia foi atribuído por Linneu ao gênero a que pertence o guaraná em homenagem ao médico e botânico alemão Simon Pauli. Guaraná é oriundo do tupi-guaraná. Descrição. Suas folhas são trifoliadas. As flores são pequenas e brancas. O seu fruto possui grande quantidade de cafeína, chamada de guaraína quando encontrada no guaraná. Devido às suas propriedades estimulantes, é usado na fabricação de xaropes, barras, pós e refrigerantes. Tem casca vermelha, quando maduro, deixa aparecer a polpa branca e suas sementes, assemelhando-se com óleos. Na região próxima ao município de Maués, onde é cultivada, os índios da nação Saterema-Vé têm lendas sobre a origem da planta. Em Portugal, produzem-se refrigerantes de guaraná desde o final da década de 1990, sendo inicialmente importados do Brasil. O refrigerante de guaraná mais vendido do mundo é o Guaraná Antártica, produzido desde abril de 1921 no Brasil. Classificação científica. Reino, Plantae. Divisão, Magnoliofita. Classe, Magnoliopsida. Ordem, Sapindares. Família, Sapindaceae. Gênero, Paullinia. Espécie, P. cupana. Nome binomial, Paullinia cupana. Fruto. Em termos botânicos, o fruto é o órgão que procede à flor, formado pela maturação de um ou mais ovários, geralmente após a fecundação. Outras partes da flor além do ovário, como o cálice, o hipanto ou receptáculo floral, muitas vezes também participam da formação do fruto. Os frutos são o meio pelo qual as plantas com flores, angiospermas, disseminam suas sementes. O fruto é uma das adaptações, juntamente com as flores, que tem contribuído para o sucesso evolutivo das angiospermas. A variedade de tipos de frutos que as angiospermas desenvolveram ao longo de sua evolução lhes permitiu invadir e conquistar todos os habitats terrestres possíveis. Em gimnospermas e plantas sem flores não existem frutos verdadeiros, embora certas estruturas reprodutivas, como pinhas, sejam comumente interpretadas como frutos. Origem e desenvolvimento. Os frutos derivam da maturação do ovário de uma ou mais flores. O gineceu, órgão reprodutor feminino da flor, que contém os carpelos, formados por estigma, estilete e ovário, está situado no centro da flor e forma todo ou parte do fruto. Os óvulos estão situados dentro do ovário, onde começa uma complexa sequência de dupla fecundação. Este processo envolve a união de um gametófito feminino, megagametófito, também chamado de saco embrionário, com 2 gametas masculinos, espermatozoides. Começa quando um grão de pólen adere ao estigma do carpelo, a estrutura reprodutiva feminina de uma flor. O grão de pólen então absorve umidade e começa a germinar, formando um tubo polínico que se estende até o ovário através do estilete. A ponta do tubo polínico então entra no ovário e penetra através da abertura da micrópila no óvulo. O tubo polínico libera os 2 espermatozoides no megagametófito. Dentro do megagametófito, um espermatozoide se une ao óvulo, formando um zigoto, enquanto o segundo espermatozoide entra na célula central formando a célula-mãe do endosperma,
que completa o processo de dupla fertilização. Mais tarde o zigoto dará origem ao embrião da semente, e a célula-mãe do endosperma dará origem ao endosperma, um tecido nutritivo utilizado pelo embrião. À medida que os óvulos se desenvolvem em sementes, o ovário começa a amadurecer e a parede do ovário, o pericarpo, pode tornar-se carnosa, como nas bagas ou drupas, ou pode formar uma cobertura externa dura, como nas nozes. Em alguns frutos com várias sementes, a extensão em que uma estrutura carnosa se desenvolve é proporcional ao número de óvulos fertilizados. 4. O pericarpo é tipicamente diferenciado 3 camadas distintas. Estes são chamados de exocarpo, camada externa, também chamada de epicarpo, mesocarpo, camada intermediária, e endocarpo, camada interna. Em alguns frutos, as sépalas, pétalas, estames ou o estilete da flor caem à medida que o fruto carnoso amadurece. No entanto, para frutos simples derivados de um ovário ínfero, ou seja, que se encontra abaixo da fixação de outras partes florais, existem partes, incluindo pétalas, sépalas e estames, que se fundem com o ovário e amadurecem com ele. Nesse caso, quando outras partes florais que não ovário formam uma parte significativa do fruto que se desenvolve, este é chamado de pseudofruto ou fruto acessório. Como várias partes da flor além do ovário podem contribuir para a estrutura de uma fruta, é importante estudar a estrutura da flor para entender como uma determinada fruta se forma. Existem 3 modos gerais de desenvolvimento de frutos. Frutos apocárpicos desenvolvem-se a partir de uma única flor com ovário de helicarpelar, enquanto tem um ou mais carpelos separados, não fundidos. Frutos sincárpicos se desenvolvem a partir de um único gineceu de uma flor com ovário gamocarpelar, com 2 ou mais carpelos fundidos. Frutos múltiplos se formam a partir de uma inflorescência de flores. Segundo registros fósseis, os primeiros frutos não passavam de folhas carpelares, como as encontradas em gimnospermas, porém fechadas sobre as sementes, formando folículos. Os frutos mais simples nas espécies atuais possuem estrutura similar, foliculares, mas os mais comuns são frutos formados pela combinação de vários carpelos unidos entre si. Efeitos da ingestão. O guaraná é um estimulante, aumenta a resistência nos esforços mentais e musculares e diminui a fadiga motora e psíquica. Por meio das xantinas que possui, cafeína e teobromina, o guaraná produz maior rapidez e clareza do pensamento. Entretanto, se ingerido em excesso, provoca efeitos colaterais como insônia, irritabilidade, taquicardia, azia e dependência física. A lenda do guaraná. As tribos de Munducurucânia eram as mais prósperas dos índios. Venciam todas as guerras, as pescas eram ótimas, os peixes, os melhores e a doença era rara. Tudo isso por causa de um curumim que, há alguns anos, nascerá naquela tribo. Ele era o mais protegido de todos. Nas pescas, era acompanhado por muitos, os pescadores desviavam dos rios as piranhas, jacarés ou qualquer outro perigo. Mas, certo dia, toda a segurança foi embora, o gênio do mal apareceu em forma de cascavel e feriu o garoto. A tribo entrou em lamentação e em desespero. Tupã, o deus dos índios, atendeu a todo aquele lamento e disse: tirem os olhos do curumim e plantem-no na terra firme, reguem-no com lágrimas durante 4 luas e ali nascerá a planta da vida, ela dará força aos jovens e revigorará os velhos. Os pajés não duvidaram, arrancaram e plantaram os olhos do curumim e regaram com lágrimas durante 4 luas. Nasceu ali uma nova planta, travessa como as crianças, com hastes escuras e sucadas como os músculos dos guerreiros da tribo. E quando ela frutificou, seus frutos de negro azeviche, envoltos de um arilo branco com 2 cápsulas de cor vermelho vivo. Diziam os índios: é a multiplicação dos olhos do príncipe. E o fruto trouxe progresso da tribo. Ajudou os velhos e deu mais força aos guerreiros. 4. Propriedades. O guaraná é rico em substâncias funcionais, dentre elas a cafeína, a teobromina, a teofilina entre outras. Alguns efeitos atribuídos ao consumo de guaraná é de que ele é afrodisíaco, tem ação tônica, é adstringente, febrífugo, diurético e serve para o cansaço físico e mental, imunoestimulante, antioxidante, combate a obesidade e melhora a pressão sanguínea etc. 5. A teofilina e a teobromina têm efeito broncoprotetor,
ação imunomoduladora e anti-inflamatória, retardando o processo de envelhecimento e inibindo a deposição de colesterol nas artérias, permitindo melhor irrigação sanguínea em todo o organismo. Kuskowski et al., 2005. O consumo do guaraná aumenta o gasto calórico diário e diminui o apetite, por manter estáveis os níveis de glicose no sangue, combatendo assim a obesidade. É rico em catequina, que é uma substância que combate os radicais livres, tendo efeito antioxidante, prevenindo o envelhecimento. Guaraná em pó. Informação nutricional por cento VD, asterisco. Calorias, valor energético, 66,00 cal 3,30%. Carboidratos líquidos 16,50 g. Carboidratos 16,50 g 5,50%. Proteínas 0,00 g 0,00%. Infomacão nutricional do refrigerante Guaraná Antártica lata 269 ml. Porcão de 350 gramas. Quantidade por porcão. Valor calórico, 145 kcal, 7. Carboidratos, 36 gramas, 12. Proteínas, 0 grama, 0. Gorduras totais, 0 grama, 0. Valor calórico, 145 kcal. Carboidratos, 36 gramas. Gorduras totais, 0 grama. Sódio, 20 mg. Informações nutricionais. Porção de 10 gramas, 1 colher de sopa. Quantidade por porção, por cento VD asterisco. Valor energético, 37,35 cal igual 156,27 kJ, 1,86. Valor energético, 37 cal igual 156,27 kJ. Gorduras totais, 0,27 gramas. Gorduras trans, 0 grama. Cafeína, 101,85 mg. Processo de industrialização da bebida. O processo de processamento do xarope da fruta iniciou-se no Brasil em 1905 por Luiz Pereira Barreto, um médico da cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Em 1906 foi lançado pela F.G. Fenthaler, uma fábrica de refrigerantes de Santa Maria no Rio Grande do Sul, o Guaraná Cirila. A bebida inicialmente era astringente e acentuadamente amarga e por isso não se disseminou muito. A Antártica desenvolveu um processo de eliminar a astringência e o amargor, ressaltando o buquê característico da fruta. Em 1921, criou o Guaraná Champanhe Antártica, pela empresa homônima. Na Sérvia e em outros países do leste europeu, fabrica-se uma bebida energética à base de guaraná, comercializada com este nome, mas que, em vez do gosto doce do refrigerante, tem sabor amargo e efeito cardioacelerador. Os 5 benefícios do guaraná em pó para a saúde. O pó de guaraná é feito a partir das sementes do guaraná, e traz benefícios como aumentar o estado de alerta e atenção, melhorar o humor e estimular a queima de gordura no corpo, sendo uma excelente opção para dar mais disposição para o treino e para dietas de emagrecimento. O pó de guaraná pode ser encontrado em cápsulas ou em pó, além de estar presente em diversos suplementos termogênicos. A quantidade recomendada é de 2 a 5 gramas por dia, pois seu consumo excessivo pode trazer efeitos colaterais como insônia, alterações de humor e palpitações cardíacas. Os 5 benefícios do pó de guaraná. 1. Aumentar o rendimento do treino. O pó de guaraná aumenta a disposição e estado de alerta, o que gera uma maior dedicação na hora de treinar. Além disso, ele retarda a sensação de fadiga, especialmente em exercícios de longa duração, permitindo que uma maior dedicação e esforço no treino ou na competição. 2. Favorecer a perda de peso. O uso de pó de guaraná ajuda a reduzir o peso por ser rico em cafeína e antioxidantes que aceleram o metabolismo e favorecem o uso da gordura como combustível para o corpo. Além disso, ele tem um efeito de redutor da fome, afastando a vontade de comer entre as refeições. No entanto, é importante lembrar que esse efeito é potencializado quando o pó de guaraná é utilizado juntamente de uma dieta equilibrada e da prática regular de atividade física. 3. Aumentar a concentração para estudar. Por conter cafeína e substâncias como teobromina e teofilina,
O pó de guaraná ajuda a aumentar a concentração, o raciocínio e o estado de alerta para uma maior dedicação nos estudos e atenção durante provas. No entanto, é importante que o pó seja consumido apenas durante o dia, pois seu consumo durante a noite pode acarretar insônia. 4. Melhorar o humor. O pó de guaraná estimula a produção dos hormônios dopamina e serotonina, que estão ligados ao aumento da sensação de bem-estar, melhorando o humor. Isso se deve tanto à presença de cafeína quanto ao seu alto teor de antioxidantes, que melhoram o funcionamento do sistema nervoso central. 5. Controlar colesterol e triglicerídeos. O pó de guaraná é rico em flavonoides e saponinas, substâncias com forte poder antioxidante que ajudam a reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, e alguns estudos mostram o seu benefício também no controle dos triglicerídeos. Além disso, ele é rico em pectina, uma fibra que estimula uma maior eliminação de gordura nas fezes, o que também ajuda a reduzir o colesterol. Quantidade recomendada. A dose de pó de guaraná recomendada para obter seus efeitos benéficos sem riscos à saúde varia de acordo com o peso, mas deve ser entre 0,5 gramas e 5 gramas para indivíduos adultos saudáveis, não sendo recomendado seu uso para crianças, mulheres grávidas e idosos. Efeitos colaterais do consumo excessivo. O consumo excessivo de pó de guaraná pode trazer efeitos colaterais ligados ao excesso de cafeína, que provoca sintomas como ansiedade, inquietação, alterações de humor, tremores, perda de apetite, tensão muscular e palpitações cardíacas. Esses efeitos são devido ao alto teor de cafeína consumido através do pó de guaraná, e são conhecidos como cafeinismo. Para solucionar o cafeinismo, deve-se parar o consumo do guaraná e de outros alimentos ricos em cafeína, como café, refrigerantes de cola, chás e chocolate. Para que serve guaraná e como usar? O guaraná é uma planta muito usada para ajudar no tratamento de dores de cabeça, depressão, cansaço físico e mental, diarreia, dor muscular, estresse, impotência sexual, dor de estômago e prisão de ventre devido suas propriedades medicinais como energética, diurética, analgésica, anti-hemorrágica, estimulante, antidiarreico, tônica. O guaraná também pode ser utilizado para aliviar os sintomas de hemorroidas, enxaqueca, cólicos e ajuda na redução de peso, pois aumenta o metabolismo da gordura. Esta planta tem algumas propriedades semelhantes ao chá verde, principalmente por ser rico em catequinas, que são substâncias antioxidantes. Como usar o guaraná? As partes usadas do guaraná são suas sementes ou frutos em forma de pó para fazer chás ou sucos, por exemplo. Chá de guaraná para cansaço. Diluir 4 colheres de chá de guaraná em 500 ml de água fervente e deixar repousar por 15 minutos. Beber 2 a 3 xícaras por dia. Mistura de pó de guaraná. Este pó pode ser misturado com sucos de água e a quantidade recomendada para pessoas adultas é de 0,5 gramas a 5 gramas por dia, dependendo da indicação de um fitoterapeuta. Além disso, o guaraná também pode ser vendido em forma de cápsulas, que devem ser ingeridas de acordo com a orientação do médico. Também recomenda-se não misturar o guaraná em bebidas que sejam estimulantes, como café, achocolatados e refrigerantes à base de extrato de cola, pois essas bebidas aumentam muito o efeito do guaraná. Principais efeitos colaterais. O guaraná é uma planta medicinal que normalmente não causa efeitos colaterais, no entanto, se consumido em excesso pode causar o aumento dos batimentos cardíacos, levando à sensação de palpitação, agitação e tremores. Algumas substâncias presentes no guaraná, chamadas de metilxantinas, podem ainda causar irritação no estômago e aumentar o volume da urina. A cafeína que contém no guaraná pode piorar os sintomas de ansiedade e pode gerar insônia, por isso é desaconselhado o uso no período noturno. Quais são as contraindicações? O uso de guaraná é contraindicado para grávidas, mulheres que estão amamentando, crianças e pessoas com pressão alta, doenças renais, hiperfunção da hipófise, gastrite, distúrbios de coagulação, hipertireoidismo ou com transtornos psicológicos, como ansiedade ou pânico. Também não deve ser usado por pessoas com epilepsia ou disritmia cerebral, pois o guaraná aumenta a atividade cerebral, e em pessoas com história de alergia ao guaraná,
pois seu uso pode provocar falta de ar e aparecimento de lesões na pele. Gostou do canal Natureza da Amazônia? Peço novamente o seu que se inscreva e ativa o sininho, deixa seu like para fortalecer o canal Natureza da Amazônia e compartilhar com os seus amigos e familiares para eles poderem conhecer a nossa história de conhecimento e despeço-me por aqui, bye.